Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estamos? Mais uma noite, mais um Encontros de Segunda. Peço a todos os que estão aí entrando, se quiserem, por gentileza, pedir para participar do grupo Fazer Pensar, aos que quiserem participar da live precisam confirmar para o grupo. Acabei de perceber isso. Então, quem fizer a confirmação do grupo, eu vou aceitando aqui e a gente já vai recebendo mais gente aqui para participar da live. Eu vou chamar o Cadu. Boa noite, Cadu. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, tá bom. Mais uma vez agradeço pelo convite. Feliz Não, eu aqui estou de muito feliz. Eu só bater estou um papo testando aqui. aqui, Cadu, vendo se o pessoal, porque tem gente que não está no grupo e aí não consegue acessar. Tá. Então eu tô. Ah, tá. Entendi. Tá. O que você pode fazer, Hélio, é abrir, por exemplo, uma sala na tua página. Como que eu faço isso? Coloca na página do grupo, aí no Facebook, compartilhar, e aí vai aparecer uma opção lá embaixo, iniciar uma sala. Eu fiz isso na minha. O meu não aparece isso. Iniciar uma sala. No Facebook? No Facebook. Está no. Peraí, deixa eu ir para o grupo. Isso. Aqui. Coloque em compartilhar. Aí, se não me engano, acho que é a última opção. Não. Não? Não, a sala, eu já vi esse negócio da sala, mas não vi. É Aqui porque não você vai está. criando várias salas, né? Em outras páginas, para as pessoas assistirem direto da sua. Eu estou vendo aqui que todos os comentários aqui. Eu não consigo interagir no chat. Que estranho. É, Deve ser por conta do grupo. do grupo. O StreamYard não deve estar no grupo, será? Não é o StreamYard. Muito provavelmente a pessoa não participa do grupo Fazer Pensar. Eu até pedi para todo mundo, duas pessoas querem participar. Quem for pedindo para participar, eu vou aprovando aqui. Todo mundo, eu estou com a tela do Fazer Pensar aqui, e quem for pedindo para aprovar, eu já vou aprovando. Pode ser? Ficar aberto isso? Eu vou deixar um banner aqui para participar no Fazer Pensar. Tá? Peça para participar do grupo Fazer Pensar. Pronto. Vai estar rolando isso. E eu vou colocando as pessoas aqui. Então, eu vou fechar aqui. E quem entrar, entrou. Gabi, dá uma olhada na microfonia se você não está com duas páginas abertas. Problemas técnicos hoje, gente. Beleza, os alunos da Gabi entrando. Vamos só aguardar mais uns instantes aqui, Cadu. Ok. Eu vou até mandar aqui, vou pedir para a Gabi entrar.
Ela também fala um oi para a galera. Legal. Gente, então eu não consigo participar do chat escrito, eu vou participar sempre falando aqui, tá bom? E quem for fazendo solicitação de entrada, eu já vou aprovando aqui. Cadu. Opa. Vamos lá. O Poço. Vamos lá. Espero que efetivamente todos tenham participado aí tenham assistido o filme, porque esta live será repleta de spoilers, né? Bom, eu convidei o Cadu para a gente fazer um bate-papo a respeito do filme O Poço, que está no Netflix e que tem aí causado uma série de discussões. A gente se propôs a assistir e fazer comentários, e eu vou confessar para vocês uma coisa, eu evitei fazer uma pesquisa sobre o que estava sendo dito a respeito do filme. Na verdade, eu comecei a fazer essa pesquisa e desisti, porque eu percebi de bate-pronto o seguinte: nós temos um filme que é completamente aberto para a interpretação. Então, nós estamos falando do filme O Poço, do Netflix, 2020, direção do espanhol Gaztelu Urrutia, era nasceu em 74, e tem aí esses atores, Ivan Massagué, que é o Göringer, o Zorion Eguelior, que é o nosso amigo Trimagazi, Alexandra Massankey, que é a moça da plataforma, Antônia San Juan, que é a mulher que fez a entrevista e depois foi pro Poço, e o Emílio Boalé, que é o último personagem, o personagem que acompanha aí o Göringer na reta final das aventuras dele. Então a gente tem bastante coisa para conversar, e nós temos aqui a ideia de discutir um pouco do que nós dois interpretamos do filme, ideias nossas, porque há muitas coisas para serem pensadas e que podem ser discutidas no decorrer desse encontro, tá bom? E se você quiser, no decorrer, você pode digitar a sua pergunta, a sua consideração, e a gente vai conversando. Cadu, antes só da gente começar, eu vou chamar a Gabi para ela dar uma boa noite para os alunos dela, ok? Claro. Pensadas e que podem ser discutidas. Agora, Gabi, você precisa me tirar do ar aí, você precisa tirar o som. Se você quiser, no decorrer, você pode digitar a sua pergunta, a sua consideração, e a gente vai conversar. Cadu, antes só da gente começar, eu vou chamar a Gabi para ela dar uma boa noite para os alunos dela, ok? Claro. Olá, boa noite, Cadu, boa noite, Gabi, você precisa desligar o outro som. Tem um delay, Bruno. Ela está mutada, né, Lio? Gabi, você me ouve? Vou sair da live para desligar o outro som. Só dá um pause na live. Agora melhorou. Quer dar uma boa noite para os seus alunos?
Sim, boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão por aqui. A gente já tinha feito uma entrada aí pelo link da faculdade e agora vamos nos reunir para a live, tá bem? Acho que já vieram todos. Eu desliguei lá, mas acho que vou precisar desligar aqui, porque os três funcionando junto não está dando certo. Não, isso aí é só mais para você dar uma boa noite mesmo, daí você já volta lá para a live. Maravilha. Tá bom? Então tá bom. Queria agradecer. Eu queria agradecer você ter trazido seus alunos, agradecer a presença de vocês todos que estão aí participando, enriquecendo esse encontro. Eu já estou descendo a Gabi para ela voltar para a live. Tchau, Gabi. O pessoal da gastronomia veio e eu falei com a Gabi que a brincadeira que a gente propõe aqui para o início dessa discussão é que, efetivamente, a grande pergunta do filme é justamente esta, né? Cadu? Oi. A pergunta do filme é justamente essa, né? O que vamos comer? E aí, só para fazer uma pequena aporte aí ao filme, o filme, ele é todo montado a partir da ideia de uma prisão vertical, né? É uma prisão vertical que no início não se sabe quantos níveis tem, né? E uma vez por dia, pelo que é entendido, passa uma plataforma com comida. Esta prisão vertical, ao longo do desenrolar da carruagem aí, ela é conhecida como um centro vertical de autogestão, que a gente vai tentar identificar o que é isso. E aí os personagens, os primeiros personagens que se encontram é o Göringer, que é o grande protagonista, e o primeiro parceiro de cela dele, que é o velho Trimagasi. E aí eles vão ter uma série de questões discutidas ali para que vão dar o enredo deste filme. E aí o Trimagasi, a primeira coisa que ele fala é: tudo isso aqui gira em torno de o que é que nós vamos comer, né? E no inglês, eu não sei se vocês sabem, mas o título em inglês é The Platform, que é a plataforma. Então, o centro da atenção do título dessa versão em inglês é a própria plataforma que desce com a comida, né? Então, esse é o enredo da coisa. Existe uma prisão, esta prisão tem uma plataforma que cruza toda essa prisão vertical com a comida. Portanto, quem está nos níveis de cima tem mais possibilidades de comer do que quem está nos níveis de baixo. Então, acho que a gente pode começar por aí, né, Cadu? Sim, sim. Eu acho que sim. O que eu acho que é interessante falar, Enio, bom, antes de tudo, eu confesso que eu não tive tempo, né? Gostaria até de ter feito, de dado uma procurada em algumas análises aí com relação ao filme, deve ter isso, acho bastante. Tem bastante. Deve ter bastante, deve ser uma loucura, porque acho que cada uma fala uma coisa, né? E porque o filme, de fato, ele se utiliza muito, né, de metáforas, de alegorias, né? E isso, claro, permite uma infinidade de interpretações. Então, deve ter uma infinidade de interpretações também nessas análises, né? Aí, uma dessas infinidades é a minha, outra é a sua, e assim por diante. Uma coisa que uma referência que eu encontrei no filme, né, algumas referências literárias que eu identifiquei, muito possivelmente hajam outras, né? E a gente estava até conversando sobre isso. Uma delas é uma obra, talvez acho que a obra mais importante literária em língua espanhola, né? Que é o Don Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes.
e a outra é a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Então, são duas referências que eu encontrei. Depois, em conversa, a gente fala sobre a questão da Bíblia também, né? Uhum. É uma referência que, para mim, ela é bem escassa. Então, inclusive, se a gente observar, fisicamente, tanto Göringer quanto o Trimagasi, eles têm similaridades com os dois personagens principais de Don Quixote de la Mancha, né? O Göringer é o próprio Don Quixote, né? Isso, essa obra do Miguel de Cervantes, né? Então, Göringer, ele é o próprio Don Quixote, né? Aquele cabelo esvoaçado, cavanhaque e tal. E o Trimagasi é o Sancho Panza, né? Um idealista, o outro realista, é óbvio. Exato. Essa é a grande expressão do Trimagasi, né? E que pegou muito, né? Sim. Eu queria até comentar ainda a respeito dessa questão aí, da interpretação, né? E eu acho que o grande mérito do filme é justamente ele ser um filme aberto para interpretação. As próprias entrevistas do diretor, ele fala que ele não sabe exatamente o que aconteceu, como aqui a gente está indo e vindo e não estamos preocupados com spoiler, porque quem está assistindo com a consciência de que aqui vai ser um show de spoiler, né? Vai voar sangue na parede. Ao final, tem-se até mesmo a discussão se nas últimas cenas se eles já não tinham morrido e tudo aquilo não é um devaneio, etc. Mas eu acho que essas questões são pormenores, porque elas são questões que não atingem um nível que eu acho que a gente pode usufruir aqui das interpretações, que tem coisa muito interessante para se discutir. Como, por exemplo, as primeiras cenas do filme, que são realizadas todas sem voz, né, sem haver a interferência humana, são as imagens da produção da comida. Sim. E de como o centro de gestão produz a comida com completo esmero. Sim. Não só higiene, quanto estética. Sim. Controle de qualidade, né? Exato. E uma coisa que me chama atenção, e aí é uma questão, né, que eu sou muito atento, a questão da fotografia, né, até por uma questão profissional mesmo, mas a fotografia dessa parte que a mim remete como sendo a parte superior, né, a ideia, me parece que o alimento ele é produzido na parte superior do tal do poço, lá colocado na plataforma, e aí ele vem descendo, né? Uhum. E eles se utilizam muito de roupas brancas, muitas luzes, ou seja, criam um clima celestial ali. Aham. Até super exposta a imagem, né? Sim, há um processo da alimentação, da iluminação. Isso. E claro, né, a fotografia, não há algo mais intencional do que a fotografia, em todos os sentidos. Né? Então, eu compreendi, né, assistindo o filme, quer dizer, dentro do meu entendimento, que seria uma simulação celeste, e me chamou muita atenção exatamente o controle de qualidade extremamente rígido em relação à produção do alimento. Né? Exato. Porque o alimento que chega nas camadas superiores do poço, ele tem que chegar com muita qualidade. Exato. A entrega que o centro vertical de autogestão faz é perfeita, né? Inclusive, a gente pode perceber durante as cenas da entrevista
em que a mulher pergunta para ele qual é o seu prato preferido. Então, não é só esteticamente perfeito e higienicamente perfeito. Aquela plataforma com a comida, ela é preparada com o prato preferido de todas as pessoas que estão presas no poço. Exatamente. Ou seja, tem comida para todo mundo ali. Essa é uma questão que eu tenho na minha cabeça, sabe? A gente vai chegar no momento em que eles tentam distribuir a comida, mas pensando na profundidade do poço, se todo mundo teria que comer tão pouco para poder chegar, ou porque assim não chegaria no 333, que é o último nível, não chegaria a comida. As pessoas teriam que comer muito pouco. Eu acho, e eu imaginei uma coisa que talvez vá até meio de encontro ao que você falou, que é assim, para mim ficou como uma metáfora do seguinte: no sistema de distribuição alimentar não tem comida para todo mundo. Eu pensei uma coisa meio contrária ao que você falou. Mesmo bem distribuído, não tem comida para todo mundo. Porém, isso entra em contradição com a ideia de que cada pessoa tem um prato colocado lá. Né? No entanto, existem, por exemplo, tem o caramujo, que eles falam, né? Que seria o escargot. Né? São pouquíssimos. Então, quer dizer, quem pediu o escargot teria que comer só aquilo. Né? A própria sobremesa que aparece no final, depois tem toda uma questão metafórica com a criança, tal, que eu esqueci o nome daquela sobremesa. A Gabi deve lembrar. Né? É a panacota. É a panacota. Panacota, isso. Exatamente. Depois a Gabi, no final, vai passar para a gente uma receita de panacota. Pode ser, Gabi? Olha lá, ela já fez ok. Então, no final, tem receita de panacota, gente. Ela já escreveu aí. Tem uma coisa interessante para a gente, que é o seguinte. Tem uma cena em que ele pega uma maçã, porque ele está com nojo da comida. E ele percebe que o quarto, a plataforma deles começa a esquentar. E ele tem que jogar fora aquela comida. Porque a comida não pode ficar depois que a plataforma desce. Então, eu peguei uma pequena citação bíblica aqui para vocês verem que interessante e como esse filme, e nós não vamos conseguir abordar tudo, esse filme é riquíssimo na construção dessas imagens. Prestem atenção nesse texto. Sobre o maná. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles são os judeus que estão no deserto durante o êxodo. Eles, porém, não lhe deram ouvidos, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte. E criou bichos, e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles, contra os judeus. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então eu tenho aqui uma passagem do Êxodo, quando Deus começa a enviar comida do céu. O maná é como se fosse um grão de coentro branco que cai do céu e que a pessoa pode recolher para si na base da sua fome. Então ele guarda ele come essa comida. E Deus diz, no dia seguinte eu vou prover de novo. Então você não precisa guardar, mas os judeus eles não obedecem e eles guardam. Conforme eles guardam, imediatamente o maná apodrece. Então eu imagino que tenha uma referência aí com essa questão do próprio maná, né? Um ponto que a gente pode pensar. Você tinha falado para mim sobre classes sociais. Sim. E aí eu queria
Uma outra coisa, eu percebo também, né, eu não cheguei nem a observar todos, mas eu percebo também a menção a alguns dos pecados capitais, né? Como, por exemplo, a gula, né? E a avareza foram 2 pecados capitais que eu identifiquei ali. Talvez outros, mas os outros me passaram desapercebidos. Mas acho que a ira está ali. A ira está ali quando ele joga comida, cospe a comida, urina na plataforma para depois para os de baixo. Né? Porque ele tem raiva. Os caras estão de baixo hoje, mas eles podem estar em cima amanhã. Amanhã, exatamente. Que daí remete à questão das classes, né? Que ele fala. Então, fale. Não, é uma outra questão, e aí a gente vai traz, né, um grande pensador à tona, que é Karl Marx, né, que, ao contrário do que muitos dizem, ele não criou as lutas de classes, né? Ele não estimulou a luta de classes. O Marx, com a sua genialidade, ele desvelou a luta de classes, né? Que a gente a compreendesse. Então, um fenômeno social, né, que é criado, né, e, digamos, consolidado pelo capitalismo industrial, e que, a mim, ele aparece de forma muito nítida, ainda que metafórica ou alegórica, né, no Poço, no sentido de que cada um dos níveis, né, simbolizaria, né, as diferentes classes sociais, né? E aí eu digo na sua grande diversidade, né? E uma coisa que me chama a atenção é que, se eu não me engano, eles começam o filme no nível 48, que é um nível intermediário, onde, inclusive, parte da comida chega intacta, então eles conseguem comer ainda coisas boas, né? O resto, né, daqueles que vivem nos níveis mais altos, as migalhas daqueles que vivem nos níveis mais altos, mas sobra coisa para eles, né? E ele fala para o Göringer, o Trimagazzi fala para o Göringer, enquanto nós estivermos nos níveis intermediários, está bom, né? E eu encontro aí uma alegoria às classes médias, né? E tem, inclusive, exatamente essa cena que você mencionou, em que ele cospe na comida de baixo, né? Em que ele urina, né, no pessoal que estava embaixo, né? E que olha com uma certa até admiração aqueles que estavam em cima e diz, não adianta falar com eles lá em cima, que eles nem te dão bola, eles não te ouvem, né? E com os de baixo, não, com os de baixo a gente não fala mesmo, né? Bem classe média, né? Exatamente, que para mim aí eu enxergo ali 2 questões que eu acho que sejam inerentes às classes médias, né? Que é a angústia e a ansiedade, né? É a angústia, né, de descer, né, de empobrecer, de ir para níveis mais baixos, né? Consequentemente não ter a mesma possibilidade, no caso do Poço, de comer o que eles comem mais acima, e a ansiedade por ascender. Então, a classe média, ela vive entre a angústia e a ansiedade, né? Então, a angústia de crescer, a ansiedade de enriquecer, né? No entanto, e aí, na classe média não alegórica, mas a nossa classe média, dentro da nossa sociedade, eu costumo dizer que há 2 formas de você empobrecer. Uma delas é você, de fato, perder patrimônio, né? E a outra é quando os que estão em níveis inferiores ascendem. Então, você perde a tua referência, né, de mediano. Então, se você tem acima de você o rico e abaixo de você o pobre, né, se o pobre ascender, você perde a tua referência de mediana, como se você empobrecesse.
Eu acho que para a gente usar a referência, dita aqui no Brasil, quando o aeroporto vira rodoviária. Era aí que eu ia chegar. Desculpa. O aeroporto virou rodoviária, né? Então vejam como essas alegorias, né, elas se traduzem aí na nossa realidade, né? E o que você pensa disso, sobre essa questão da alegoria de classes aí? Eu acho que tem essa alegoria. Eu acho que tem um complicador aí, que é o sorteio, né? Hoje você está no 48, amanhã você está no 202, e depois de amanhã você está no 33, no 6, que nos remete aí a um pouco a complicação de fazer uma leitura clara de que estaríamos falando disso, porque os agentes eles podem mover-se para cima e para baixo. Quero fazer um comentário que o pessoal está comentando aqui. A inveja também está com os pecados capitais, porque há inveja dos níveis superiores, né? Luxúria. E a Gabi comentou a respeito da luxúria, que é o primeiro nível, né? E é o alvo de inveja de todos os outros. Acho que... Fale. Só fazer uma parte em relação... Claro. Ao que você falou dessa mobilidade. No filme, se a gente observar, eles passam a maior parte do tempo, né, nos níveis mais baixos. Né? Muito esporadicamente, eles chegam, acho que é o nível 6, se eu não me engano, não me recordo. Né? Então, acho que uma única vez que eu me recordo eles estarem no nível mais alto e o resto nos níveis mais baixos. Ou seja, eu acho que é uma outra alegoria a ilusão que o capital cria, né, nas pessoas, de que elas podem ascender, sendo que a realidade mostra que é muito mais fácil você descender, né, socialmente falando. E assim, a profundidade do poço não era nem imaginada por eles, né? Pelos que estavam discutindo ali. Né? Tem essa questão. E aí eles definem, né? No poço existem 3 classes de pessoa. Os de cima, e aí o Trimagazzi fala, não fale com os de cima, eles não te responderão. Os de baixo, não chame os de baixo, porque eles estão embaixo. E os de baixo estão embaixo. Ele fala isso, né? E a terceira classe de pessoas são os que caem. Que volta e meia cai um corpo, né? Sim. E aí é o terceiro nível de pessoas que estão ali trabalhando. E esse sorteio, para mim, ele embaralha um pouco a questão aí. Eu entendo que eles iniciam no nível 48 com a representação alegórica de uma classe média. Percebo tudo isso que você falou do estágio de limbo que fica a classe média, porque ela não está nem lá embaixo passando fome, mas ela também não é a classe alta, e ela olha com aquela admiração, né? E toda vez que um olhar é lançado para o poço para baixo, ele é um olhar de desprezo mesmo, né? Então, e assim, começou a me chamar a atenção no filme o momento em que eu percebi que não há, na dinâmica do filme, que a gente sabe que é uma ficção, não há, em nenhum momento, a reflexão das pessoas de dizer, bom, eu estive lá embaixo, agora eu estou em cima, se eu me contiver aqui, eu tenho chance de trazer uma oportunidade para os que estão lá embaixo, inclusive, e aí é a maior, acho que, cena de burrice das pessoas no filme, e que representa muito a nossa sociedade, que essa é a leitura mais interessante, que é, porque eu também posso estar lá embaixo na sequência. Então, o termo usado por eles, né, é a impossível produção da solidariedade espontânea. O poço como não sendo uma prisão, mas como sendo um experimento controlado
que tinha um certo controle, as pessoas tinham a certa liberdade do que lhes cabia ali, de levar suas coisas, a gente já vai falar sobre isso, mas a ideia de que, vivenciando a dificuldade de estar lá embaixo, no momento em que eu estivesse lá em cima, eu me solidarizaria com quem está lá embaixo. E isso não acontece. Eu acho que essa é uma das grandes e mais contundentes mensagens do filme. E que aí me traz uma outra referência ao sistema capitalista, né, que é a hipervalorização do individualismo. Né? As pessoas competem o tempo todo. Né? Então, você tem de ser individualista. Ou seja, se você é individualista, você não é coletivista, você não é solidário ao outro, porque você não tem espaço para empatia, né? Para alteridade, assim por diante. E a dinâmica, imaginando dois espectros, né? Assim, o mais longe possível um do outro. Eu teria a experiência me leva a entender que eu posso estar em cima ou posso estar embaixo. Se eu estiver em cima e comer menos, quem está embaixo pode comer, e se eu estiver embaixo, se alguém comer menos em cima, eu posso comer. E o outro extremo da experiência é: eu estou em cima, eu vou comer, porque eu não sei o meu dia seguinte. Eu não sei como será o mês seguinte. Sim. E eu tem uma outra... não só por conta de ter a comida, porque eu preciso dos nutrientes, mas eu como de raiva, porque quando eu estava lá embaixo eu não tinha o que comer. Sim. Tanto é que o Trimagazzi ele cospe na comida exatamente do outro, né? Uma passagem que eu ri muito, me divertiu muito, foi o momento em que o Göringer, né, ideologicamente, ali, o idealista, né, começa a falar sobre a questão da distribuição. Né? Se a gente comer menos, a comida vai chegar aos que estão mais abaixo. E aí, quando ele começa a pegar isso, o Trimagazzi olha para ele e fala: mas você é comunista? Né? Ou seja, você falou um pouquinho de injustiça, você é comunista nos dias de hoje. Exatamente. E que é, bom, é a grande frase, a grande pergunta de quem não tem argumento hoje é essa, né? Porque as pessoas nem sabem o que é ser comunista. Não, E muito interessante até a gente entrar nessa questão, para não dizerem que a gente é comunista, e que vai bater com a questão da abertura para a análise do filme e da interpretação, que é, obviamente, há um tom de crítica ao sistema capitalista. Mas Sim. não é uma crítica exclusiva ao capitalismo, à distribuição do capitalismo. Por quê? Porque em determinado momento, eu queria entrar em outros assuntos antes, porque a gente está descendo com essa entrada nesse assunto, a gente vai descer o poço. Vamos subir. Vamos nos manter, a gente vai voltar nessa questão do comunista. Vamos nos manter aqui. Eu queria trazer um assunto que é a crítica ao capital, onde eu identifiquei a crítica ao capital. Assim como eu mostrei para você que eu estou aqui munido do Dom Quixote, eu vim para esta live também munido da minha faca, Samurai Plus. Para quem assistiu, né, a Samurai Plus é a faca. Eu ganhei essa Samurai Plus da Gabi. Eu não tenho Don Quixote aqui em casa e nem a Samurai Plus. Né? Mas posso fazer só um comentário em relação a essa questão do comunismo, né? Porque, e aí, mais uma vez, a gente usa o poço para tratar de questões da nossa realidade social. Acho muito interessante, né? Quando você fala, por exemplo, em dividir o pão, né? Em repartir o pão, você é chamado de comunista, né?
Sendo que Karl Marx nunca falou em repartir o pão. Quem falou em repartir o pão foi um cara chamado Jesus Cristo, né? Então, é muito interessante, quer dizer, essa confusão que se faz, né? Exato. Em relação a isso. E quem quiser saber um pouco mais sobre comunismo, leia o livro de Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia. Paulo vai falar um pouco sobre a questão do comunismo. É muito importante que a gente leia esse texto para falar sobre comunismo. Mas, Samurai Plus, né? Antes dele falar da Samurai Plus, ele fala de uma outra faca. Quer dizer, na verdade, ele fala de um amolador de facas, que é o Samurai Max. Eu não sei se vocês repararam, mas o Samurai Max não é uma faca. Ele é um amolador de faca. E ele vai narrando, o Trimagazzi vai narrando a epopeia dele assistindo às publicidades. Isso é muito bom. É muito sutil, é gritante e sutil, né? Quando ele fala isso, ele faz referência a isso aqui, gente. Você que tem uma boa memória vai lembrar disso. Uma boa memória e uns bons anos na sua vida. Isso, não basta uma boa memória. A Samurai Max é uma alegoria da facas Ginsu. Essa já é a Ginsu 2000, né? Que é a Samurai Plus daí. Mas o que acontece? Imediatamente depois que ele compra a Samurai Max, que amolaria as facas dele e permitiriam que ele pudesse cortar até mesmo um tijolo, né? Ele pergunta algumas coisas que são chaves. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: eu não sei porque eu comprei, porque eu não preciso cortar um tijolo com uma faca. E aí ele entra numa crise existencial e ele fala assim: eu não amolo as minhas facas. E por que eu não amolo as minhas facas? Será que a minha vida é uma merda porque eu não amolo as minhas facas? Então ele está dialogando com a produção de necessidade que a publicidade lhe trouxe. Exatamente. E aí, eu desenrolar da coisa, ele fala: bom, então eu vou comprar. Eu não preciso dessa faca que corta um tijolo ou descasca um tomate, ou que corta um pão, porque eu já compro pão fatiado. Essa faca, para mim, ela é completamente inútil. Mas eu preciso comprá-la. Porque pode ser que, porque eu não amolo as facas, a minha vida é uma merda. Imediatamente após ele comprar isso, lança-se o produto Samurai Plus, que é uma faca que se amola sozinha durante o uso e que torna a Samurai Max inútil. Então, no momento de ódio dele, porque aquilo que ele acabou de comprar, na propaganda seguinte foi desvalorizado, ele pega a TV e joga. Quando ele joga a TV, o que acontece? Ele mata um imigrante ilegal. Qual é a frase do Trimagazzi? Alguém que não deveria estar ali. Então, você tem aí, de novo, classes, você tem a crítica à imigração, xenofobia. Então, são elementos que vão passando durante o filme. E a própria cultura da obsolescência do capital, né? Perfeito. Quer dizer, você comprou o amolador, o samurai amolador lá tal, mas daqui a pouco ele já não serve mais, porque já tem a faca que se amola sozinha, e assim por diante. E aí é exatamente a função da publicidade, né? Dessa publicidade comercial, né? Que é a de criar necessidades que você não tem, né? Esse é o papel da publicidade, né? E
e de te criar. Na verdade, eles te bombardeiam com frustrações, não é? Porque você vai se frustrando, se frustrando, se frustrando, e aí as pessoas vão ao consumo, é o prazer do consumo. Ah, eu mereço, eu vou me dar determinada coisa que muitas vezes nem vai usar. Agora, nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente consegue, olhando para casa, quanta coisa que eu tenho que não serve para nada, inclusive uma enorme quantidade de roupas, eu tenho pouca, mas é uma enorme quantidade de roupas, né? Porque no século XIX, por exemplo, no Brasil, as roupas, elas entravam, eram arroladas puxa vida, como é que se... no legado, né? Na herança, né? No espólio do morto. Porque eram tão poucas as peças, né? Que as pessoas tinham, que a roupa se herdava. E hoje a gente tem uma infinidade de roupas, às vezes calçados, tudo que a gente não usa. E é isso. Eu acho que o filme mostra muito bem isso, de uma forma, a meu ver, bem humorada, que eu ri muito nessa cena, né? Porque é exatamente isso. Né? Eu conheço um monte de gente que comprou a Guinso, as meias Vivarina, e continua comprando um monte de coisa que nunca usa. Exato. Exato. Então, passa por essa crítica, né? E que daí, o que eu vi, né, no pouco que eu dei a passeada por aí, muita gente se apega a isso dizendo o Poço é uma crítica ao capitalismo. Não é. O Poço é uma crítica à estrutura a estrutura ilógica de funcionamento humano, e é um filme distópico. Ele não está ali para trazer nenhuma mensagem que nós vamos superar isso. Ele vai mostrando o que na tendência, quando a gente vai abaixando, então vamos entrar um pouco mais para baixo do Poço, quando eles vão para o nível 202, que vai chegar num ponto em que acontece uma coisa que é extremamente importante no filme, que é o momento em que a faca e o livro vão se enfrentar. Porque se o Trimagazzi leva uma faca e o Göringer leva o Dom Quixote, no 48, faca e livro podem viver, de certa forma, juntos. Quando vamos ao 202 e a única coisa que chega é vidro, não chega mais nada, está tudo lambido, está tudo limpo. Chega vidro, faca e livro vão se enfrentar. E no 202, livro perde para a faca. Né? E aí surge, voltando aí até o pessoal da gastronomia, para discutir uma questão que é de alimentação e que é de formação essencial da própria estrutura da sociedade, da civilização, da possibilidade do humano, que é a questão do canibalismo. O interdito do canibalismo é o interdito, um dos interditos que nos permite fundar a possibilidade de vivermos juntos. Não podemos comer nossos amiguinhos. Nós temos que pensar que o canibalismo, e ele é colocado em vários filmes. Então tem uma cena do Moby Dick, que os caras estão no barco lá à deriva, e morre um cara, e o cara fala, vamos jogar o corpo dele fora, e o outro personagem fala, nós vamos jogar a nossa comida fora, né? E aí o que acontece? Surge toda uma questão de uma crise existencial da condição humana. Este cidadão gourmet que está aí na sua tela chama-se Hannibal Lecter. Ele é o canibal, Hannibal the Cannibal. Ele come pessoas, pedaços de pessoas. Esse é no filme O Silêncio dos Inocentes. Existe a série no Netflix do Hannibal e mostra como ele é um cidadão, ele é um médico, né?
ele é absolutamente refinado à mesa. Ele só tem o hábito também de comer pessoas. A comida, neste caso, é o próprio colega de quarto, brincando aqui com a plataforma, é o próprio colega que o Trimagazzi acorda antes e amarra o Göringer. Ainda dormindo, né? Ele ainda dormindo. Amarra e diz para ele, eu vou te manter vivo, eu não vou te matar, porque se eu te matar agora, você vai apodrecer. E eu vou te manter vivo, eu vou segurar a minha fome até o limite do que eu puder, e tudo isso ele dizia em seu respeito. E eu também não vou te deixar morrer, eu vou pegar um pedaço da sua carne para mim e vou dar um pedaço para você. Do tipo, eu quero te tirar vivo daqui. Mas qual é o argumento? Por que ele amarra o Göringer? Porque ele fala, você é mais jovem que eu, é mais forte que eu. Neste início de fome, nós vamos nos portar bem. Mas com 2 semanas, eu não tenho chance contra você. O que acontecerá em 2 semanas? Que foi o que a gente comentou um pouco antes da gente começar o trabalho aqui. Você usou o termo. O estado de natureza. Estado de natureza, exatamente. E Hélio, posso traçar um paralelo com a vida real, com uma experiência que eu tive? Eu trabalho com comunidades, né? Dentre elas, uma comunidade de moradores de cortiços na região de Santos, né? Onde os níveis de miséria são inimagináveis para nós de classe média, e eu acho que a metáfora, ou essa alegoria, ela é muito bem construída também no filme, né? Que eles não sabem qual nível, até que nível existe para baixo, eles conhecem, eles sabem muito bem o que existe para cima, mas não sabem o que existe para baixo. Fala 200, talvez, né? Sendo que depois se descobre que são 333. E que representa exatamente o desconhecimento que elites e classes médias têm do que é a miséria de verdade, né? E uma vez eu estava lá nos cortiços, estava conversando com jovens, né? E jovens, inclusive, hoje envolvidos com a cultura, com hip hop e tal. E um deles me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, Cadu, pra gente, ele falou, a arma, o revólver, no caso, não a faca, mas o revólver sempre esteve muito mais próximo da minha mão do que o livro. Então, ele usa uma metáfora também muito parecida com essa. Né? Ele falou, então, o braço, eu não preciso esticar o braço para pegar o revólver. Está aqui, ó. Agora, o livro, eu tenho que me esticar todo. Ele falou, então... É por isso que muita gente acaba indo para o crime. E eu acho que essa metáfora no filme ela é muito bem construída também. Exato. Quer dizer, mais uma vez, uma interpretação minha de acordo com o meu repertório de vida. Sim, sim. E assim, é clara esse momento de comparação, de acordo com os diferentes níveis em que eles estão. Você vê a comida acessível, né? Depois eles vão subir, vão para outros níveis, até melhores, né? O Trimagazzi não acompanha, porque o Göringer consegue, com a ajuda da menina, matar o Trimagazzi. Ele mata o Trimagazzi e com o corpo do Trimagazzi, aí acontece um negócio extremamente interessante. Com o corpo do Trimagazzi, mesmo com os vermes comendo, ele se mantém... Perdão, ele mantém o mínimo de proteínas que ele precisa para se manter vivo. Só que acontece uma coisa muito interessante aí. Depois de morto, o Trimagazzi continua falando. Sim. Por quê? Porque o Göringer mata o Trimagazzi, mas o internaliza. O Trimagazzi não sai mais do Göringer. E ele fala isso. Agora eu sou carne da tua carne.
Então, eu estou com você e estarei com você. Mas, na verdade, não é a carne que ele digeriu que faz isso, senão a consciência pesada, que esse Trimagás é jogado para o inconsciente do Göringer, e agora ele participa lá, ele dialoga com o Göringer a partir aí, provavelmente, do superego do Göringer. Então, ele vai acompanhar, não só ele, como a mulher também, que no segundo momento lá, depois que que a coisa desanda para o lado dela, que é a mulher que fez a entrevista, quando eles vão para um nível que ela não vai ter chance de sobreviver, ela se mata e oferece a carne dela para que ele possa se manter vivo. De novo, né? Mais uma metáfora que eles mesmos falam sobre o próprio cristianismo. Porque Jesus fala, comei, esta é a minha carne, bebei, este é o meu sangue. Ele não usa nenhuma comparação, ele usa uma metáfora direta, falando sobre isso, né? Então, é mais um dos significados que estão postos aí, que acho que ajudam a gente a investigar o filme. Eu acho que depois de hoje, eu não sei se você vai, mas eu vou assistir de novo, né? Porque a gente precisa agora, depois dessa viagem toda, pensar. Mas eu quero agora retomar a questão que nós estávamos falando, porque a gente pode descer para o poço. E aí... Fala. Não, eu tive uma interpretação nessa relação, ou seja, tanto do Trimagasi quanto da mulher continuarem ali aparecendo, né? E aí é uma interpretação muito subjetiva minha mesmo, né? Muito subjetiva minha, é redundante. É um pleonasmo. É um pleonasmo redundante. Mas aquilo me remeteu ao fato de que pessoas que passam pela nossa vida, de certa forma, pessoas que têm uma certa importância na nossa experiência de vida, de certa forma, permanecem vivas dentro da gente, porque transformam a gente, né? Uhum. Então, foi uma leitura que eu tive ali. O Freud, neste livro, Totem e Tabu, ele fala que a horda, a primeira horda, né, havia um pai que dominava tudo. E ele dominava todas as mulheres. Todas as mulheres pertenciam ao pai. E os filhos, né, os irmãos filhos desse pai, nenhum deles podia ter nenhuma mulher, porque todas as mulheres pertenciam ao pai. Só o pai gozava de todas as mulheres. Nenhum desses filhos tinha poder para enfrentar o pai. O pai protegia a todos, mas como custo dessa proteção, era ele que gozava de todas as mulheres. Os filhos se reúnem e assassinam o pai. Porque eles pensam assim, nós matando o pai, nós cessamos esse interdito e poderemos gozar de todas as mulheres. Mas o que acontece? Logo após o assassinato do pai, sobrevém sobre todos os irmãos a culpa. E o pai ressurge internalizado, que é o Freud vai chamar muito tempo depois de superego, no papel desse controle, que não é mais do pai externo, mas é do pai que está internalizado nele. Então, quando ele mata, porque o Göringer era um cara que tinha princípios, sim, né? Ele mata para se defender, mas a culpa que ele internaliza por ter matado o Trimagasi e depois comido a carne do Trimagasi, que é algo que ele recrimina lá no início, vão persegui-lo pelo resto do filme. É muito forte isso, e muito interessante. Muito interessante. Mas vamos lá. Hoje... Fala. Não, você ia falar do nível que eu te interrompi. Hoje, como é uma live especial de Natal, nós vamos passar de 1 hora. Pode ser?
Maravilha. Vou tentar não passar muito. Gabi, tudo bem? Faz um ok com o dedo aí. Podemos passar um pouquinho, ok. Especial de domingo com... Aqui vamos fazer um merchan do Cadu, né? Se você quiser saber mais do nosso grande Cadu, você pode entrar em contato com ele a partir do Cadu de Castro. Ele é fotógrafo, ele é historiador. Esse projeto aqui que a gente está fazendo é o Encontros de Segunda, Desafios para a Convivência. A gente está fazendo isso no presencial e com a pandemia a gente começou a fazer as lives. Quando a pandemia acabar, a gente vai voltar ao presencial, mas não vamos largar as lives, porque eu gostei demais desse trem e acho que atinge aí, tem colegas de outras cidades que estão podendo assistir e os nossos encontros ganham potência. Essa live aqui é a segunda que eu faço com o Cadu e ela pôde ajudar a gente a realizar um sonho antigo, né, Cadu? Que era poder discutir essas questões. Na verdade, a gente já faz isso, meu. Só que não ao vivo, né? A gente faz aí já fizemos os nossos bate-papos por Skype, principalmente o WhatsApp quase diário. Né? Exatamente. Bom, daí o filme vai se desenrolando, tal, acontece uma série de coisas e o nosso amigo Göringer acorda em um novo nível e ele vai encontrar o último personagem significativo que se junta a ele, que é o Baharat. Tá? Baharat, pelo que eu andei pesquisando, é uma palavra que é uma mistura de condimentos do Oriente Médio, que significa pimenta para os árabes. Então, o Baharat vem trazer um tempero aí para o poço. O Baharat está muito louco no nível que ele está, porque ele está muito próximo da saída. E ele quer sair do poço. E ele tem, acho que o artefato que ele leva é uma corda, né? É uma corda. E aí ele começa a conversar com as pessoas de cima do nível dele e eles topam pegar a corda. Então eles pegam a corda, seguram a corda para ele, ele joga a corda, eles pegam a corda e seguram a corda para ele. E ele fala, cara, tchau, eu tô indo embora. E ele começa a subir. Quando ele chega quase na plataforma de cima, que ele estica a mão para as pessoas que estão em cima ajudarem, a pessoa que está no nível superior defeca na cara dele. Né? Que daí acho que é um pouco o que a elite, né, faz com a classe média que está abaixo dela, na plataforma de baixo. Ela literalmente defeca na cabeça daquele cara e ele cai de novo para baixo. O Göringer salva ele dele cair no fosso e ir embora, e eles começam a conversar. O Göringer já está completamente aí sem muito tesão mais em ficar no poço, e ele fala, vamos tentar resolver essa situação. O Baharat usa muito o termo estou em êxtase. Então ele fala, então vamos fazer o seguinte, vamos descer na plataforma e vamos resolver o sistema. Você e eu vamos descer e nós vamos resolver o sistema. Como resolveremos o sistema? A gente vai quebrar cada uma barra de ferro e nós vamos descer avisando as pessoas até o nível 50, 50 e pouco, que hoje elas não vão comer. Não comendo até o nível 50, a gente consegue levar a comida até o nível de baixo. Portanto, vejo aí, e acho que o Cadu comunga comigo, uma crítica ao socialismo. Exatamente. Né? Ao comunismo, que hoje em dia são usados como termos indistintos, mas têm suas distinções, que nós não vamos entrar aqui, que não é o caso. Mas eles quebram a barra da cama, sobem na base da plataforma e começam a descer, levando a mensagem aos gritos do Baharat, né?
até que eles encontram com mais um personagem que é muito importante no filme, que é o Homem Sábio, que é negro e está numa cadeira de roda. E tem sotaque. Não sei se você chegou a perceber todas essas questões, mas ele tem um sotaque que não é nativo. Ele fala em espanhol, mas não tem um sotaque nativo. Esse homem diz: vocês estão em cima da plataforma da comida, vocês estão sujando a comida, vocês estão agredindo as pessoas, vocês têm que levar uma mensagem que convide as pessoas a refletirem. E vocês têm que fazer, aí a gente já está caminhando para a reta final do filme, né? E também, talvez, da live. Mas o importante não é levar a mensagem para baixo, mas é fazer com que chegue uma mensagem em cima, do controle. E aí, a partir dessa conversa, o Baharat, ele é muito engraçado, ele começa a falar: estamos aqui trazendo uma mensagem, se todos nós comemos menos, tarará, tarará, e ele começa a tentar o diálogo com as pessoas. As pessoas falam para ele que ele está louco e tentam pegar a comida. A partir daí vem a crítica à implantação do comunismo, que é o quê? Bom, para eu levar a igualdade, se você não respeitar, eu meto a barra de ferro na tua cabeça. Aí, mais uma vez, é a visão do historiador, né? Foi a minha leitura de uma crítica ao stalinismo, principalmente, né? Porque ou você concorda comigo, amigão, ou... Exatamente. Trotsky que eu diga. Não estou defendendo o Trotsky, não. Não, mas você está... Eu estou defendendo o trotskismo. Eu estou dizendo, ou concorda, ou... É como se diz em inglês, my way or the highway. Né? É do meu jeito ou pega a estrada. É isso aí. Não vai funcionar de outro jeito. A ideia de que a divisão... Veja só, né? O momento em que mais jorra sangue no filme é o momento em que eles, munidos de uma boa ideia, munidos de um bom propósito, munidos em colocarem a própria vida em risco, eles descem, mas eles descem levando a mensagem a partir da violência. Isso é uma outra crítica muito contundente. E a partir daí, quando eles chegam lá embaixo, tem aquela briga mais violenta, em que eles brigam com os caras da espada, e eles ficam muito machucados. Já surge aí, até na própria fala do diretor do filme, que o próprio diretor, ele meio que joga a toalha. Ele fala: a partir daí eu não sei se o cara está vivo, se ele morreu. Mas eu acho que para a linha de argumento que nós estamos levando, e essa especulação, para mim, para o Hélio, não leva a nada. Não. Eu sigo lendo o que está acontecendo, porque é uma especulação vazia, né? Se ele morreu, se ele não morreu, etc. E eles vão... Eu conversava hoje sobre o filme, minha cunhada assistiu, ela perguntou exatamente isso, eu falei: eu não sei. Eu não concluí isso e também não me importa concluir. Exato. Porque isso é um pormenor que vai problematizar, pelo menos aqui no que a gente está fazendo, de uma maneira que não contribui. Para mim, segue como sendo eles vivos e continuando a missão deles. Que eles estão agora, nesse momento, com a mensagem. A mensagem é a panacota. Sim. Bom, a gente lembra que a mulher que descia na plataforma matando gente, ela era mãe de uma criança, né? E eles, já desacordados praticamente, percebem uma coisa muito importante, que é: a plataforma não para nos andares em que todos estão mortos, e que em determinado nível do poço não tem mais ninguém. Você reparou isso? Não tem mais... Quem está à míngua, ou já se matou. Tem gente queimada, tem gente decepada, tem gente completamente morta. Tem a cena daqueles dois homens que estão dentro de uma piscina
e quando eles jogam a comida, os dois começam a se bater. Então, assim, todas as relações acabam quando a possibilidade de comer chega. É o estado de natureza. Estado de natureza, né? E Outra aí, coisa, Leo, que me chamou a diga. atenção é exatamente o caso da mãe, da mulher, né? A minha interpretação, desde a primeira vez que eu a vi ali, me veio a ideia de uma imigrante, de uma refugiada, ou algo parecido, mesmo porque nós estamos falando de um filme espanhol, né? E, no caso, ela oriental, né? E ela não estava, teoricamente, em nenhum nível, né? Ou seja, é como se ela não existisse para o sistema, né? Ela passava ali, né, de um nível para o outro, né? Exato. Não, tem uma coisa... violência. Oi? Tem uma coisa que é um... Se alguém tiver alguma ideia melhor para me explicar, me ajuda, porque eu não entendi. E vocês percebam o seguinte, esta live ela é tão sincera que a gente não está com resposta para tudo e está dizendo, tem coisa que eu não entendi. Que, por exemplo, se ela desce, como ela sobe? Porque a subida da plataforma subiria até o nível 0. Então, toda hora ela teria que subir de novo. E pelo que eu entendo, isso não acontece, né? E quando passa, é que ela passa muito rápido na subida, né? Mas parece que ela está vazia sempre, né? Sim. E aí, essas questões vão remontando aí os mistérios do poço, né? Mas... E talvez seja até mais uma metáfora, né? Dessas pessoas invisíveis, né? Da não existência, né? De fato. Exatamente. E, inclusive, na Espanha, o imigrante oriental ele é muito mal visto, né? Tem uma questão cultural, aí a xenofobia lá também é grande com as pessoas que estão aí fora do que é o europeu, exato, em geral, né? Sim. Bom, chegamos ao nível 333. Batemos no fundo do poço. Tem uma coisa que eu queria até colocar aqui para a gente refletir, que é uma provocação, né? Mas 333 níveis, certo? É isso. Sim. Vezes 2 pessoas por nível, 666. Nós teremos que cálculo número 666. Não sei se há alguma referência ao 666, mas a conta dá isso. O número da besta. Os 333 é o meia besta, né? É uma meia besta. Quando eu te mandei a foto, você perguntou o que é isso, uma meia besta? Foi. Bom, bateu no fundo, encontra uma criança, a panacota é a mensagem, a panacota é a mensagem, a panacota é a mensagem, e aí a criança está com fome, eles entregam a panacota para a criança que come a panacota, e aí a plataforma desce para um nível inferior ainda, que tem mais um subnível, que é o nível escuro, que não tem mais nada, que acaba o poço ali, que é o lugar onde a plataforma vai preparar o retorno dela. Então, eles falam, a mensagem agora que não tem a panacota é a criança. E aí, para mim, isso me chama muita atenção, e eu gosto muito disso. Talvez seja até mesmo, de novo, uma interpretação, e não vou mentir, uma interpretação que acabou de acontecer. Pode ser, eu interpretei agora como uma crítica aos fins de filme de Hollywood. Pode ser. Porque o filme de Hollywood sempre há uma redenção. Então, o poço em Hollywood aconteceria o seguinte, a criança e o Göringer sobem, porque o Göringer não poderia morrer, ele subiria como mensageiro
da mensagem, que o próprio Trimagazzi aparece nessa hora e ele fala, a mensagem não precisa de mensageiro. Mas os dois subiriam, o nível 0 encontraria e reformularia. Seria o início de uma nova era. Isso é um fim de Hollywood, né? O fim distópico é o fim aberto. Porque também não houve algo assim de dizer eles não conseguiram. A criança subiu. Sim, sim. Então, fica aberto. A criança subiu. Desde que a gente entenda que exista uma criança e desde que a gente entenda que aconteceu alguma coisa no fim. E aí é isso, né? Quer dizer, caso eles tenham morrido antes de chegar lá, né? Uma das possibilidades de interpretação, então aquela criança também não existiria, né? Ou seja, a mensagem não teria subido. Então, assim, são possibilidades de interpretação. Agora, o que ocorre, de modo geral, em Hollywood, é que tudo tem que terminar mastigadinho. As pessoas não podem terminar o filme e falar, mas e aí? Né? Porque isso causa angústia. Né? Precisa ter um final, né? Em que as pessoas mais claro, né? E esse filme não tem. Ou se não tem, eu acho que a intenção é essa mesmo, né? Ou seja, de deixar aberto uma infinidade de possibilidades aí de interpretação. Eu queria fazer só um comentário para o pessoal do curso de gastronomia, agradecer aí a presença de todos, de todas, para dizer para vocês que, assim, fiquei muito feliz com a participação de vocês, vindo aí pela disciplina da professora Gabriela. Eu sei que, a partir da metáfora da alimentação, nós começamos a atingir uma série de níveis aí, inclusive de questões que eu sei que não estão diretamente ligadas aí com a disciplina de vocês nesse momento, mas que servem como possibilidade para a gente poder refletir. Fiquei muito feliz de vocês terem podido participar. Eu sei que vocês precisam aí tocar a aula de vocês. Se tiverem que sair, fiquem à vontade. Mas realmente expressar a minha alegria e a minha felicidade de vocês terem podido participar e que, de alguma forma, as reflexões, mesmo extrapolando os limites aí do que vocês estão discutindo nessa disciplina, possa contribuir para a visão de vocês do social. Tá bom? Então, eu quero agradecer você, Gabi, pela disponibilidade de trazer o pessoal e agradecer a cada um que participou aí até agora conosco. A gente está, na verdade, indo mesmo para a reta final, né? Vou até pedir para quem está participando, se quiser fazer as considerações aí, a gente consegue ler no chat. Eu tenho conseguido ler também, eu abri o Facebook, então eu estou conseguindo responder algumas perguntas aqui, e aí a gente vai conversando, tá bom? Mas para não prender vocês, porque eu sei que vocês vão continuar a aula de vocês. Mas, por gentileza, tentem levar as reflexões daqui para um campo mais amplo e considerando a importância de se pensar, para vocês que são da gastronomia, como a alimentação é um tema rico em metáforas para a gente discutir alimentação, cultura, integração social, saúde, história, geografia, geopolítica, tudo pode ser discutido a partir do tema da alimentação. Então, com pouco esforço, vocês conseguem fazer uma série de ligações aí que vão enriquecer muito o trabalho de vocês. Novamente, agradeço a todos pela participação. Cadu, posso fazer uma propaganda só claro. Da minha página, do meu canal no YouTube, né, que é Cadu de Castro, tal, e lá eu tenho os vídeos, né, uma série de vídeos que eu tenho gravado chamado Papo Reto com Cadu de Castro, e você trouxe um tema nessa discussão que é a questão do canibalismo, né, e em breve eu vou gravar ali um vídeo falando sobre o canibalismo dentro da cultura tupi, na verdade a antropofagia, não é bem o canibalismo, é a antropofagia
os rituais antropofágicos dentro da cultura tupi. Você trouxe, inclusive, uma gravura ali, uma ilustração, né? Que faz parte de uma obra chamada Randstad em 2 viagens ao Brasil, exatamente essa ilustração. Randstad, inclusive, é aquele branquelo que aparece ali no fundo, né? Que era um soldado mercenário alemão que viveu aqui, inclusive em Bertioga, né? Curiosamente em Bertioga, e no século XVI, e que registrou um período em que ele ficou preso entre os tupinambás, né? E que ele traz à tona exatamente esses rituais antropofágicos, né? Porque isso na história também é carregado de mitos, tal. E alguns historiadores, né, como, por exemplo, John Monteiro, né, que é antropólogo, historiador, é um cara que trabalha muito bem, né, a ideia dos rituais antropofágicos dentro, a importância dos rituais antropofágicos dentro da cultura tupi. Então, eu vou gravar um vídeo falando melhor sobre isso, porque é muito interessante essa questão. Toda a socialização dos grupos de origem tupi estavam baseados exatamente nesses rituais. Isso é bacana, é legal. Deixei aqui o endereço seu circulando aí para o pessoal poder ver. Obrigado. Eu tinha colocado essa foto justamente para a gente conversar, porque ela é bastante simbólica nesse sentido, e que a antropofagia, não podemos esquecer, é alimentação também, né? É comer, é cultura, e é justamente o que causou horror ao civilizado que aqui chegou. Exatamente. Quando percebeu isso. Inclusive, me tira a dúvida, que eu não sei se é verdade, mas dizem que os índios, eles se alimentavam do guerreiro inimigo preso por conta de fazer a apropriação dos poderes dele, da força, etc. Era um ritual que não era um ritual banal. E que, isso eu ouvi dizer, não sei se é verdade, mas quando eles capturaram portugueses, os portugueses... Porque o índio capturado, ele se mantinha impassível, né? Ele era um capturado de guerra e ele honrava essa condição dele. E os portugueses, eles se urinavam, defecavam e eles choravam. Então, era uma coisa assim que era deprimente até para o próprio canibal se alimentar daquela expressão fraca que o civilizado tinha nesse momento. É que dentro da cultura tupi, na verdade, e aí a gente está falando especificamente de grupos tupis, né? Esses rituais, eles eram extremamente importantes. Então, dentro da cosmovisão tupi, se alguém morresse de morte natural, eles acreditavam que eles eram enterrados e passavam o resto da morte suportando o peso da terra sobre si. Quando eles morriam em rituais antropofágicos, eles iam para o que a gente pode traçar como um paralelo, né, ao cristianismo, para uma espécie de paraíso, né, que era a terra prometida, né, da cosmovisão tupi. Então, quando um guerreiro tupi era preso e seria morto dentro desse ritual antropofágico, para ele aquilo era honroso. Tem até uma passagem muito interessante, eu não vou me estender, eu vou falar dela rapidinho, só, que é relatada pelo José de Anchieta, quando ele esteve preso entre os tupinambás em Ubatuba, e ele dizia o seguinte, ele participou de um ritual, ele assistiu a um ritual onde um guerreiro inimigo dos tupinambás foi morto, e numa noite antes do ritual, eles preparam uma grande festa regada a cauim e tal. E quem mais festejava, quem mais dançava, quem mais, né, aproveitou essa festa foi exatamente o cara que seria morto no dia seguinte, né? E ele até usou a expressão, é como se ele fosse comer a aldeia toda e não ser comido por ela. Então, porque para eles esse ritual, de fato, era honroso morrer dessa forma, né?
E era honroso matar também aquele, porque era um guerreiro que era responsável por matar a vítima. Agora, claro que isso, para os europeus, tinha um outro significado. Então, era uma forma horrenda, aterrorizante de morrer. Então, por isso que, de fato, né, morriam de medo ali. O próprio Randstaden fala, o medo dele não era morrer, o medo dele era de ser comido. Muito legal. Tem muita coisa para a gente poder explorar, né? É assunto para uma live, isso. Hã? É assunto para uma live, isso. É assunto para uma live. A gente tem assunto aqui para rodar. A gente tem muita coisa para falar. Bom, eu vou colocar mais uma imagem aqui e a gente vai começar a se despedir. Esse aí é Cronos. Eu não sei se vocês sabem, mas o deus Cronos, que é o tempo, ele devorava os filhos. Então, tudo que Cronos, que no caso é Saturno para os romanos, ele devorava todos os filhos. Mas o seu filho caçula, de novo, né, a história do filho que vai matar o pai, seu filho caçula Zeus consegue matá-lo e aí inicia o período em que Zeus é o grande deus que coordena toda a vida no Olimpo, e coordena toda a cosmogonia da mitologia grega. É isso, me fugi. Bom, Cadu, hoje nós falamos sobre a alimentação, falamos sobre um pouco, acho que de vários assuntos, porque nós tivemos aí uma boa metáfora para a gente passear. Eu fico muito feliz de ter a sua companhia. Eu fico muito feliz de ter todos vocês aí que participaram, que foram escrevendo. Postem seus comentários. Pediria muito que vocês nos ajudassem a divulgar esses encontros de segunda-feira, Desafios para a Consciência, o grupo Fazer Pensar. Desafio para a Consciência foi um ato falho, é Desafios para a Convivência, do qual o Poço, que mostrou a convivência em vários níveis e a convivência colocada nos extremos, ele teve aí uma riqueza para a gente poder explorar. Trazendo o Cadu a certeza da qualidade do que a gente vai poder falar e fazer, e espero que a gente se encontre aí na semana que vem. Semana que vem eu vou falar com o psicólogo aqui conhecido aqui da cidade, que é o Serginho, e nós vamos falar um pouco sobre temas que são muito importantes, ansiedade, angústia, o problema do suicídio, que também são temas da convivência. Certo? Cadu, suas últimas palavras? Hélio, bom, antes de tudo, é uma honra receber o seu convite, você sabe, da alegria sempre, né? Dos nossos bate-papos, né? O tempo passa, a gente não percebe, né? E principalmente agora, né? Em período de isolamento, tudo, acho que é um período de muita reflexão, né? E acho que essas conversas, essas trocas, elas são sempre extremamente produtivas. Gostaria de deixar uma mensagem exatamente em função, né, dessa última imagem que você trouxe, né? Que as pessoas estão muito preocupadas em querer voltar a trabalhar nos modos anteriores, né? E aí tomemos Zeus como exemplo, né? Um Deus poderoso do Olimpo, né? Qual foi o seu grande feito? Matou o tempo. Aproveitem, matem o tempo, né? Agora também, né? Então, de fato, aproveitem, desfrutem desse tempo de isolamento, desfrutem, reflitam, inclusive, sobre a antiga normalidade do trabalho. A gente trouxe uma série de elementos para a gente pensar e refletir sobre o sistema, né, que nos consome, assim como o tempo consumiu seus filhos. E é isso. Então, agradeço muito a presença de todos. Eu abri uma sala lá na minha página, não consegui responder a eles, mas muito obrigado pela presença. E aos poucos a gente vai respondendo.
E é isso, uma honra sempre, Elio. Grande abraço a todos. Maravilha. Pessoas, um abraço, agradeço a presença e a gente segue aí com os encontros de segunda, Desafios para a Convivência, às 19 horas. Cadu, beijão, obrigado e nos falamos. Beijo, valeu, Elio. Obrigado. Fechou, Elio? Estamos encerrando aqui.